O sexto mandamento de Deus. Encontramos o sexto mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, quando nos diz: não matarás. Não há sequer um ser humano nesta terra que não seja essencialmente marcado por este mandamento. Mesmo os aborígenes na Austrália, os índios da Amazônia, ou até os canibais nos lugares mais ermos do planeta, são acusados por suas próprias consciências de que retirar a vida humana não é natural. Esta lei natural está escrita no coração e na mente de cada pessoa humana, que no fundo sabe o que deve e o que não deve fazer. Pode reparar, mesmo que a lei civil aprove algo antinatural, o coração humano reage, porque não reconhece naquela instrução humana o sinal da ordenação divina. Contudo, esse mandamento tão óbvio aos olhos humanos sempre foi e ainda é violentamente violada. Nossas vidas não nos pertencem. Deus é o dono não só da vida dos homens, mas de qualquer outra forma de vida. Como toda e qualquer coisa que não nos pertence, não temos o direito nem poder sobre ela. Cabe-nos apenas cuidar, com extrema atenção, daquilo que nos foi confiado. Cada momento é um dom de Deus. Cada respiração, cada olhar, cada movimento. Ele nos deu o sopro de vida, e Ele é o único que tem o direito de tomar esse sopro de volta. Conforme relatado no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, quando nos diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Se Ele é o dono da vida, cabe a todos nós respeitá-la, porque, ao respeitá-la, respeitamos o dono da vida. Matar voluntariamente é transgressão da lei de Deus. Portanto, é pecado, levando à separação do homem com o divino. Não importa se for por homicídio, suicídio, eutanásia, briga, guerra, aborto, o mandamento é claro: não matarás. Se você perceber, não há exceções depois da frase. Obviamente que de todos os pontos citados, poderão ser desconsiderados quando os atos se encontram na reação ou ação natural de legítima defesa, ou acidente, uma guerra defensiva, o aborto natural e etc. Talvez o mais polêmico seja a questão do aborto. É verdade, são dezenas de histórias traumatizantes e monstruosas, mas surge então a seguinte pergunta: que culpa tem a criança pura para ser assassinada? Não devemos gerar cadáveres, não importando o tamanho deles. Toda a vida é sagrada. Deus nos apresenta isso no livro de Gênesis, capítulo 9, nos versos 5 e 6, quando nos diz: todo que derramar sangue,
tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Outra forma de quebrarmos esse mandamento de Deus é nos matando, ou então matando ao próximo aos poucos. Como fazemos isso, então? Quando fumamos, quando bebemos, quando nos drogamos e com atitudes mais simples, como comer e beber aquilo que Deus não nos orientou que consumíssemos. E mais ainda, quando incentivamos o próximo a fazer o mesmo, seja no nosso ambiente social ou profissional. Eu quero dizer o seguinte: se distribuo ou vendo drogas ilegais ou legais, estarei automaticamente rompendo o mandamento de Deus. Estes são alguns exemplos de danos feitos ao santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Jesus nos apresenta esse mandamento, incluindo a ira e o desprezo, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versos 21 e 22, quando nos diz: Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão, raça, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus também explica que o ódio é um ato de matar, relatado pelo evangelista João, em 1 João, capítulo 3, nos versos 14 e 15, quando nos diz: Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. O próprio Jesus nos orientou de que estes sentimentos são como botões autodestrutivos. Devemos, como cristão, perdoar as pessoas que nos fazem mal, esquecendo e não lembrando depois. Devemos também ser bondosos sem segundas intenções. O ato de perdoar aquela pessoa que não merece é justamente fazer aquilo que Jesus fez com cada um de nós, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28, quando nos diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que te odeiam, abençoe os que os amaldiçoaram, orem por aqueles que os maltrataram. Pense nisso.